Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de histologia. Nós já vamos agora para a nossa segunda aula do módulo 3. E na aula anterior nós falamos sobre o processo de gametogênese, né? Fizemos uma pequena introdução ao histórico da embriologia e depois falamos sobre o processo de gametogênese, formação de gametas masculinos e femininos, especialmente mamíferos e mais especificamente ainda no ser humano. Hoje nós vamos falar sobre o processo de fecundação, então uma vez que a gente já sabe como os gametas são formados, como acontece o processo de fecundação, segmentação. Então a aula está estruturada de maneira que a gente vai conceituar a fecundação, falar das etapas, processos envolvidos na fecundação, então não é simplesmente fusão de pronúcleos, vai para além disso, né, tem vários requisitos, várias etapas envolvidas nesse processo, assim como nós vamos falar de alguns processos da etapa de segmentação, né? O processo de que inicia o processo de embriogênese e cujos desdobramentos, né, formação dos folhetos embrionários, nós faremos na aula 3, né? Seria na próxima aula desse módulo 3. Então, vamos falar o que é fertilização e fecundação. Então, esses dois termos são sinônimos. Quando a gente fala em fertilizar e fecundar, estamos falando da junção de dois pronúcleos. Então, basicamente, a gente está falando nesse processo de fecundação e fertilização, no aspecto dessa aula de hoje, então, de todo o conceito que nós vamos trabalhar aqui, vou deixar claro, por isso que eu coloquei bem aqui primeiro, né, logo de início aqui no slide, falando que nós estamos nos referindo a organismos que fazem reprodução sexuada, são vivíparos e a fecundação acontece de forma interna, né? A fecundação, como vocês sabem, pode acontecer de forma externa, como acontece, por exemplo, em peixes, em répteis, aves e mamíferos. Normalmente a fecundação é interna, né? E aí também tem variações em termos de serem ovíparos, vivíparos, enfim, outros tipos de processos no processo do próprio nascimento, né? Do ser ou do organismo. E como a gente já começou a colocar anteriormente, nós vamos falar agora em processos, e processos requerem etapas, né? Então é uma situação em que tem vários momentos que vai acontecer cada característica, cada evolução. Então nós vamos falar em etapas. Uma das etapas, então, desse processo de reprodução sexuada é exatamente esse processo de fecundação. Começou lá no processo de gametogênese, como a gente falou, né? Então, primeiro teve o desenvolvimento, a maturação desse organismo, então, a maturação sexual, formação de gametas, e agora, com esse intuito de manutenção da espécie, a gente tem a reprodução, e nesse caso, como eu já chamei a atenção também desde outro momento, nós estamos focados em reprodução sexuada, tá? Então, essa etapa de fecundação é considerada a etapa na qual as células sexuais ou gametas, eu opto normalmente por usar o termo gameta, eles se unem formando a célula ovo ou zigoto, né? Então, novamente, pegando os gametas, são células haploides, fazendo a junção dos dois pronúcleos, então voltando a constituir o número de cromossomos da espécie, né? Então, esse processo nós vamos ver que eles envolvem reações bioquímicas e moleculares entre os gametas, né? Então, tem uma série de pormenores, né, que foi o que eu disse anteriormente, que a gente vai discutir, chamando aí, então, cada processo desse ou cada característica dessa de etapa. Uma das coisas importantes que a gente não pode perder de vista é que tem alguns fatores que interferem diretamente, podendo potencializar ou podendo atrasar, né, dificultar o processo de fecundação. Um desses fatores é, por exemplo, o pH vaginal. O pH vaginal é muito ácido. Nesse processo, então, considerando que é um processo de fecundação interno, quando o sêmen é liberado dentro do corpo feminino, o que vai acontecer é que os espermatozoides vão ter que passar por essa primeira barreira. Há uma barreira, que é o próprio muco vaginal, que tem uma viscosidade que já dificulta o processo de movimentação dos espermatozoides. Lembrando que o sêmen também é bem viscoso, então isso dificulta bastante o processo de movimentação. E o pH ácido, ele também vai dificultar a sobrevivência de alguns espermatozoides. Aqueles que são mais sensíveis à acidez já morrem logo no início, passa no colo do útero, logo no início do útero ele já começa a sofrer perdas, né, no número de espermatozoides. Normalmente, numa ejaculação, considerando o macho, no caso homem, né, o Homo sapiens, a gente tem uma quantidade de espermatozoides que varia entre 200 e 600 milhões de espermatozoides a cada ejaculação. Então, esse número já começa a decrescer
nesse momento da entrada no corpo masculino, no corpo feminino, perdão, quando a gente tem essa primeira barreira, que é esse pH mais ácido. Olá, boa noite. E o muco vaginal, ele é uma outra barreira importante para a gente levar em consideração, considerando que além dessa questão da viscosidade que eu falei anteriormente, aqui tem substâncias como, por exemplo, anticorpos e outras proteínas, que não necessariamente só imunoglobulinas, né, ou seja, anticorpos, que também podem se ligar aos espermatozoides, dificultando o processo de sobrevivência deles e de mobilidade. Então, ali também a gente já tem uma seleção, uma boa seleção de espermatozoides. E aí, outra coisa, outro fator que interfere no processo de fecundação é o próprio sêmen. Só que nesse caso agora a gente está falando de substâncias que vão ser benéficas, né? Que vão ser auxiliares ao processo de movimentação dentro do corpo feminino desse espermatozoide. O sêmen, dentro do sêmen, né? A gente tem a presença de uma série de proteínas, de enzimas, de substâncias nutritivas, nutricionais, de substâncias protetoras. E algumas dessas substâncias, elas podem auxiliar no processo de contração da musculatura uterina. Então, no momento em que acontece o coito, né, a relação sexual, ele já tem uma tendência do útero fazer esse processo de movimentação e ele é mais estimulado ainda pela presença dessas substâncias provenientes do sêmen. Isso facilita o processo de movimentação do espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide, ele, por enquanto, ele está só migrando, seguindo o fluxo do fluido, seguindo um fluxo por peristaltismo da musculatura lisa, mas não por movimento flagelar. Daqui a pouco que a gente vai falar que ele vai ganhar essa capacidade de batimento flagelar. Tá? Até então, a movimentação dele independe do próprio flagelo. Tá? Então, no sêmen, a gente tem substâncias que podem induzir a contração da musculatura uterina, que vão auxiliar o espermatozoide a sair na região ali da entrada do colo do útero, em direção à região do fundo do útero, que fica mais próxima à região das trompas. Eu chamei a atenção aqui que esse processo está muito relacionado com o processo que a gente caracteriza por capacitação espermática. Aí, então, sim, essa viscosidade agora começa a diminuir, porque o sêmen já começa a migrar para dentro do corpo do útero, então você tem uma variação agora daquele pH que era mais ácido, logo no início ali, no colo do útero, para uma região, indo mais para a região mediana e central do corpo do útero, que a gente chama de corpo do útero, em que você tem uma diferença de pH. Isso já auxilia, e a própria diferença de temperatura do corpo masculino para o corpo feminino, ele já faz com que esse sêmen agora fique menos viscoso do que era. Então, agora ele está um pouco mais fluido, mais líquido, e isso tudo vai auxiliando num processo. E os próprios espermatozoides vão percebendo essa diferença de temperatura e ativação de algumas substâncias por conta dessa diferença de temperatura, que faz com que esse espermatozoide agora adquira a capacidade de batimento flagelar. Então, nesse início, quando eu estava falando para vocês do pH mucovaginal, a gente está considerando aqui a região do colo do útero, os espermatozoides se movimentavam basicamente por peristaltismo, né? Contração da musculatura lisa. Mas quando chega na região no meio do corpo do útero, em direção ao fundo do útero, ele já tem capacidade de batimento flagelar por conta dessas alterações sofridas na própria constituição do sêmen. Então, proteínas que estavam inativas se tornam ativas, porque agora tem um ambiente mais propício, um pH mais adequado, elas têm uma temperatura mais adequada e o próprio fluido seminal ali ele fica um pouco mais líquido, né? Dentre essas moléculas ali presentes, uma coisa que é importante eu chamar a atenção, e hoje eu vou falar para vocês um monte de características, vou contar bastante coisa de fecundação, acho que talvez para além daquilo que estava meio programado, inicialmente seguindo a ementa, né? A ementa acho que é um pouco mais direta, mas eu estou dando informações além, porque eu acho que toda vez que a gente pode aprender, a gente deve aproveitar, né, para poder ter mais informação. Então, uma dessas substâncias presentes no sêmen é chamada vesiculase. A vesiculase ela vem das vesículas seminais, por isso que ela recebe esse nome, é uma enzima. Como vocês veem, né, a terminação ase normalmente é característico, né, de nomenclatura de proteínas que funcionam como enzimas, e essa vesiculase, uma vez dentro do corpo feminino, ela também se torna ativada. E quando ela se torna ativa, por causa do pH mais ácido, logo ali na região do colo do útero, essa enzima ela se torna ativa lá embaixo no colo do útero. Ela faz com que o sêmen dessa região ele fique meio... sofra um processo de desnaturação, ele fica meio mais gelatinoso ainda.
e aí ele forma como se fosse um tampão, impedindo que o fluido volte, ele saia do colo do útero, né? Então isso é uma maneira de fazer como se fosse uma barreira para o sêmen não sair, voltar pela vagina, ele seguir sempre caminho agora direto em direção ao corpo fundo do útero, tá? Lembrando que quando a gente está considerando aqui no processo de fecundação, nós estamos falando do ovócito secundário, né? Então, lembrando do processo de gametogênese, o ovócito, então, o gameta feminino, quando sai do ovário, ele já sai nessa fase, né, de meiose 2, notadamente a metáfase, né? Está nessa fase de metáfase, e ele é chamado está na fase da meiose 2, por isso ele é chamado de ovócito secundário. E quando ele está ali, ele saiu do ovário, está presente agora nas trompas uterinas, ele libera substâncias também que são quimioatraentes. Então, o que a gente está falando? Uma substância presente no sêmen, que é a vesiculase, auxilia no processo de formação de como se fosse um tampão ali na região, né, da entrada do colo do útero, evitando que o sêmen volte, né, faça um fluxo retrógrado, com o perdão do pleonasmo, volte para trás. E aí, outra questão, a contração da musculatura uterina. Então, isso faz com que empurre esse sêmen para cima, em direção ao fundo do útero. E, finalmente, além disso, para os espermatozoides saberem se eu vou para a trompa uterina do lado direito ou para a trompa uterina do lado esquerdo, onde o ovócito está presente, ele libera uma substância. Então, é uma substância que vai fazer um processo que a gente chama de quimioatração. Então, por diferença de concentração, os espermatozoides são atraídos para essa região e aí eles conseguem encontrar onde está o ovócito, tá? Então, uma questão que é bastante importante aqui é a saúde de cada gameta desse, né? O espermatozoide tem que ter uma cabeça bem oval, um acrossoma bem formado, o DNA dele tem que estar intacto, a peça intermediária com bastante mitocôndria, com centríolos adequadamente inseridos e o flagelo com movimento adequado também. Lembra que eu falei de morfologia, né? Ele tem que ser aqui, embora ele esteja desenhado dobrado, normalmente o flagelo ele é retilíneo, né? E um único, sem formação de nenhuma deformidade. Então, se ele estiver perfeito, ok, a gente considera essa célula saudável. Dentro da célula do gameta feminino, então a gente está considerando aqui, não está representada aqui do lado de fora a corona radiata, né? Aquelas células da corona radiata, está mostrando somente aqui essa região, que é a zona pelúcida. Percebam que entre o ovócito em si e a zona pelúcida tem essa área aqui, onde eu estou passando o laser, ó. Essa pequena área aqui, entre a zona pelúcida e o ovócito. Essa região é extremamente importante para o processo de fecundação, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Então, é importante que tenha essa região, que tenha a zona pelúcida, que tenha o citoplasma, que tem gente que chama de ooplasma, né, porque é o citoplasma do ovócito. No citoplasma a gente tem que ter uma boa quantidade de mitocôndrias, dentre outras organelas. Por quê? Conforme muitos de nós já sabemos, as organelas são heranças maternas, né? Do pai a gente recebe somente o pronúcleo, então a metade dos cromossomos, 23 cromossomos no caso da espécie humana, e também centríolos, são as únicas coisas que vão entrar aqui no citoplasma do ovócito. O resto todo é eliminado, conforme eu já vou falar a seguir, tá? Então, aqui dentro do citoplasma, ou plasma se vocês preferirem, a gente tem que ter quantidade suficiente de organelas para sustentar essa nova célula que vai se formar, uma nova célula diploide, tá? E outra coisa que é muito importante, gente, tem enzimas, proteínas que são capazes de fazer o processo de reparo do DNA. Aí você vai me dizer, mas o DNA acabou de se fundir, o que deu de errado? Teve duplicação de DNA já para ter reparo? Não. Mas na hora que acontece a formação desse primeiro corpúsculo polar e quando acontece a fusão espermatozoide ovócito secundário, que é o estímulo que precisa para essa célula terminar a meiose 2, lembre-se que ela está em metáfase 2, né? Ela tem que terminar a meiose 2, ela vai formar um outro corpúsculo polar. Então, parte do conjunto cromossômico aqui, 23 cromossomos, vão ser liberados no corpúsculo polar. Então, quando acontece esse processo, a membrana carioteca ela está inexistente, é que ela fica aberta. Então, não tem uma membrana nuclear para proteger o DNA. Então, se acontecer algum processo de alterar um nucleotídeo ou qualquer coisa que seja no DNA, nós temos enzimas capazes de fazer esse processo de reparo e manter a integridade do DNA do ovócito. Então,
há todo um processo, há todo um preparo para que aconteça esse processo de fecundação da melhor maneira possível. Essa imagem que eu trouxe para vocês está mostrando exatamente esse processo que a gente vai discutir agora, etapa por etapa, mas eu gostei dessa imagem porque ela está resumindo o processo que a gente vai pormenorizar, que é o fato de, uma vez que acontece a interação espermatozoide ovócito, lembrando que a primeira interação dele, do espermatozoide, é com as células da camada, essas células aqui que a gente chama da corona radiata, né? A partir desse processo, vai acontecer a ativação aqui do lacrossomo, aquela vesícula que contém enzimas desfíticas, e aí sim a gente vai degradar não só as células da corona radiata, mas também a zona pelúcida, para que então esse pronúcleo masculino tenha contato com o pronúcleo feminino e faça essa reconstituição, que aí a gente chama de fecundação. A fecundação é todo um processo, não é simplesmente juntar espermatozoide com ovócito. Tem que haver a quebra da corona radiata, a quebra também da zona pelúcida, e aí finalmente a fusão entre os dois pronúcleos. Isso é processo de fecundação. Por isso que eu chamo processo, porque ele envolve etapas, né? Conforme eu falei logo no iniciozinho da nossa aula. Então vamos ver etapa por etapa como acontece esse processo, né, de fecundação. A primeira etapa que eu falei para vocês foi essa de entrada, né, da célula do gameta masculino no corpo feminino. Ele tem que passar por aquele processo de seleção, de pH, de muco, de ter a capacidade de fazer batimento flagelar. Caso contrário, ele não consegue chegar até a trompa uterina. Considerando então que ele conseguiu, ele não sucumbiu ao pH, nem as proteínas presentes no muco cervical, que podem ali já matar alguns espermatozoides, como por exemplo anticorpos que podem fazer esse processo, né, estimular um processo de morte de alguns espermatozoides. Ele conseguiu passar por tudo isso, adquiriu o batimento flagelar, que a gente chamou de capacitação espermática. Então ele está capacitado para fazer o batimento flagelar. Conseguiu sair do corpo do útero todo, passou ao útero e agora já está nas trompas. Encontrou por meio daquela atividade que eu falei, né, substâncias que o próprio ovócito secundário libera, que vão quimioatrair o espermatozoide, ele chegou até aqui. Então, digamos que até no número 1, tudo isso que eu falei, essa etapa toda aconteceu. E agora, entre a número 1 e o número 2, que está mostrando já diretamente esse contato, pessoal, da célula da corona radiata com o espermatozoide, eu quero contar para vocês o que está acontecendo aqui de pormenor, né? Quais características, coisas que a gente conhece. A gente conhece muito mais do que eu vou falar aqui. Mas eu não resisti e resolvi trazer umas informações para vocês, né? Futuros professores, para vocês terem um arsenal de informação maior do que simplesmente essa coisa muito basiquinha que você pode passar para o seu discente, né? Então, a primeira coisa o que a gente está vendo que acontecer aqui, ó, é o espermatozoide interagindo com o ovócito secundário. Diretamente com o ovócito? Não. Primeiro ele está interagindo ali com as células da corona radiata, tá? Essa interação ela acontece mediada por proteínas. Como tudo no nosso corpo, todas as células interagem umas com as outras por meio de moléculas. Moléculas proteicas, de carboidratos, de lipídios, complexos lipídio-proteicos, glicoproteínas, enfim. Não importa se é um núcleo, um core, de uma macromolécula única, como uma proteína, ou se ela está associada com glicídio, né? Com radicais glicídicos, formando glicoproteínas, enfim, moléculas, né? Que fazem a interação umas com as outras para que as coisas possam acontecer. É assim que acontece o processo de sinalização, ou seja, o processo de conversa entre uma molécula e outra que sinaliza o que uma célula pode fazer em relação à outra. Então, nesse caso, estamos falando especificamente de duas células. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito secundário. Então, essa interação deles acontece por meio de proteínas que estão presentes na membrana plasmática de ambos os gametas, ou seja, o espermatozoide e o ovócito secundário. Eu chamei a atenção para vocês aqui, botei em negrito o nome de duas proteínas. Essa chamada Izumo-1, que é uma proteína que foi descoberta por um grupo de pesquisadores japoneses. E eles deram esse nome porque esse Izumo é o nome de um templo japonês, onde acontecem casamentos de como é que fala? De uma comunidade, não, é de um grupo de religiosos, né, que tem lá no Japão, não sei explicar exatamente qual é a religião deles, mas é um grupo de religiosos cuja cerimônia, né, de matrimônio é realizada não é uma catedral, né, é uma
nessa construção, né, que recebeu o nome de isumo, tá? Então, por conta disso, em homenagem a esse local onde acontecem esses casamentos, eles deram o nome dessa proteína. Chamaram de isumo 1. Essa proteína ela é exclusiva de membrana plasmática de espermatozoide. Qualquer região do espermatozoide? Não. Especificamente, nós estamos falando dessa região aqui, ó, próxima ao acrossoma. Não está aqui na região de baixo da cabeça, não está na região da peça intermediária, muito menos no flagelo. Ela está especificamente colocada aqui, tá? Então, ela interage, o espermatozoide interage com as células ali presentes no ovócito secundário por meio dessa proteína. Do outro lado, ele interage, se ele pode interagir com outra proteína, porque tem uma proteína também presente na membrana do ovócito. E essa proteína é chamada Juno. Essa proteína Juno ela foi descoberta, foi caracterizada por um grupo de pesquisadores britânicos, então pesquisadores do Reino Unido, e eles colocaram o nome de Juno. Para quem não sabe, Juno é uma referência para a mulher, né, esposa do Júpiter, né? Ela seria a deusa das deusas, né? Então, casada com o rei dos deuses. Então, eles fizeram essa referência para o nome da proteína, tá? Essa proteína também é chamada como proteína, o nome da proteína também pode ser chamada receptor de folato 4 ou o zumo 1R, tá? Então, é o receptor para o zumo, porque uma se liga na outra, então por isso que é chamada izumo 1R, tá bom? Professora, oi? O áudio não tá saindo pra mim, não. Como? Desculpa, eu não entendi, pode repetir? Pode repetir, por favor?